Oi, gente. Vamos fazer o convite aqui. Esperar a doutora Maísa chegar para fazer o convite. Acho que a internet não tá boa. Aqui. A doutora Maísa já tá entrando. Vamos esperar. Olá, Olá, boa noite. boa noite, Mariane, tudo bom? bem? Tudo jóia. Tô bem também, graças a Deus. A gente veio falar de um assunto tão interessante Sim, muito bom, precisamos, né, falar sobre isso. e que cabe a nós ajudar essas mulheres. Com certeza, precisamos. E assim, acho que muita gente, na verdade, né, Mariane, muita gente mesmo nem sabe o que é vaginismo. Então, a gente precisa, vaginismo, sabe que tem a ver com vagina, né? Mas as pessoas, de uma forma geral, é só mesmo quem passa por isso, quem sofre por isso, quem sofre, né, do vaginismo. E mais, quem tem a sorte de encontrar profissionais também que entendem sobre esse diagnóstico, que vão saber de fato o que é. Exatamente, exatamente. É um assunto muito pouquíssimo falado. A gente encontra nas consultas no dia a dia mulheres que chegam com as queixas, mas não sabem nem que nome que é, o que tem, que se isso existe mesmo. Quando a gente fala sobre nas redes sociais, no Instagram, ou no dia a dia mesmo, muita gente não sabe o que é, não conhece, nem nunca soube que isso existia. E às vezes, na maioria das vezes, já teve algum episódio, já teve alguma queixa de alguma dor, não é mesmo? Então é assunto que a gente precisa falar muito, não é? Para as pessoas conhecerem e entenderem que vaginismo é um diagnóstico e que nem sempre é normal. Na verdade, se é um diagnóstico, não é normal, né? É uma disfunção. É uma disfunção sexual. Então, assim, começando para o pessoal entender o que é, né? Porque é uma palavra também que a gente usa pouco. O que é uma disfunção sexual? Exatamente. A disfunção sexual é você participar da relação sexual sem ter satisfação, né? É entrar em um ato... Oi? De forma incompleta. Isso, exato. É entrar em uma relação sexual e não conseguir tirar um proveito daquilo. Isso tanto de uma parte quanto de outra. E o vaginismo, ele entra nesse diagnóstico de uma disfunção sexual. Ou seja, questões acontecem ali, que a gente vai falar sobre isso, e que deixam a mulher sair insatisfeita. E às vezes acaba trazendo certos problemas conjugais, né? Acaba sendo difícil para o parceiro também. Exatamente. Sempre quando a gente lê sobre disfunção sexual feminina ou vaginismo, sempre tem uma grande relação com alterações de estresse, alterações psicológicas, conjugais, interpessoais, não é verdade? Então, é sempre um estudo que a gente, algum artigo novo que a gente sempre tem a relação vaginal ou disfunção sexual com qualidade de vida. Não é? Com a qualidade psicológica, com a qualidade mental da pessoa.
né? Então tem essa relação muito grande. É por isso que a gente tem que falar do tratamento multidisciplinar. Claro, Porque exatamente. nem sempre só um profissional consegue tratar uma mulher com vaginismo. Mas a gente precisa falar o que é o vaginismo, não é mesmo? Sim, pode, manda mal, manda mal. Quer falar? Pode ser, pode ser. Então, Bom, a gente fala que vaginismo é quando uma mulher tem contrações involuntárias da musculatura da vagina, né? A gente sabe que o nosso assoalho pélvico, que o nosso canal vaginal, ele é composto por diversos músculos, não é? Então, o vaginismo é quando, até mesmo antecipadamente, há uma relação ou algum toque, porque o vaginismo não é só essa contração durante a penetração, né? Também pode ser durante um toque, durante o uso do espéculo por algum profissional da saúde, não é mesmo? Durante uma consulta com um ginecologista, não é? Então, essa musculatura, ela contrai involuntariamente. A mulher, ela não tem noção, é algo do inconsciente, não é verdade? Então, ela não sim. consegue tomar conta disso tudo. Aí a musculatura contrai e ela acaba tendo uma penetração parcial ou total. Coloquei aqui para ver se melhora um pouquinho. O pessoal falou que tá dando eco. Será que tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Ah, E então tá você? bom. Também tô te ouvindo bem. Vamos ver o que o pessoal. Deu para entender o que é o vaginismo? Sim, exato. Exato, gente. É a contração da musculatura do assoalho pélvico, impedindo ali, pensando quando é relação sexual, impedindo a penetração do pênis, né? Ou seja, você vai perceber o vaginismo em relações heterossexuais, né? Porque na mulher, lembrando, é uma disfunção, né, da mulher. Precisa ter vagina. Lógico. Na relação, os homens não vão sofrer, os homens vão sofrer de outras coisas. Então, na relação heterossexual, né, o pênis não consegue penetrar e, como a Mariane falou, e é importante, às vezes, por exemplo, numa mulher virgem, e às vezes aparece, na hora, por exemplo, eu tive uma relação, ou eu tive, sei lá, fui na ginecologista e ela foi me avaliar e eu não conseguia, às vezes, nem abrir a perna direito na maca. E uma coisa que é importante a gente dizer, Mariane, é que muitas mulheres acabam sofrendo certos tipos de agressividade, de hostilidade no consultório por isso. Então, às vezes, elas já chegam pra gente traumatizadas, porque foram, sei lá, eu fui num ginecologista burrão e ele brigou comigo porque eu não conseguia sequer abrir a perna direito ali na mesa ginecológica. Então, essas mulheres, às vezes, passam por situações assim, e em consultórios médicos, inclusive, né? E elas já vêm muito feridas por isso. É um sofrimento que vem de muito tempo, elas sem entender aquilo, sem entender aquilo. Geralmente quadros arrastados, né? Não é aquela paciente que te procura, por exemplo, como homem te procura, teve uma disfunção erétil, vai te procurar. Não. A mulher enrola, enrola, enrola com aquilo. E quando vai procurar já está bastante machucada, inclusive psicologicamente, já passou por traumas. Então, é uma paciente que a gente tem que ter bastante delicadeza para lidar com ela, né, Tem Mariane? que amparar de uma forma muito completa, não é mesmo? Porque eu, como fisioterapeuta, eu sempre falo para elas, né? Tá dando eco. O meu fone deu probleminha, eu acho que eu vou ter que pôr esses fones. Vou contar pra vocês. Isso aqui era pra ser AirPods, mas é da China, é Xing Ling. Aí por ser Xing Ling, ele fica dando. Acaba a bateria antes da hora. Acho que eu vou ter que comprar um trem sem ser Xing Ling. Vamos pôr esse aqui. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Pronto. Agora eu falo. Agora vai melhorar. Agora vai. Agora vai. Isso. Se alguém estiver ouvindo eco ainda, coloca nos comentários que daí a gente vai se ajeitando. Isso. Né? Isso aí. Vamos voltar ao que a gente estava falando. A gente estava falando que a gente precisa de delicadeza para cuidar delas. Exatamente. Eu, como fisioterapeuta, eu sempre explico para as minhas pacientes que eu sou uma fisioterapeuta e eu trato a parte física de tudo isso que está acontecendo, né? Então, se a gente for pensar que são músculos que ficam tensos, que ficam contraídos, eu trato
o que está tenso e o que está contraído, não é mesmo? Então, uma boa avaliação, um bom diagnóstico de uma mulher com disfunção sexual, a gente consegue colher várias informações para que se juntando no combo todo, na anamnese, na própria avaliação, a gente consegue conduzir para os profissionais necessários. Então, além das pessoas conhecerem o que é vaginismo, saber se tem, saber se não tem, elas têm que entender que é um tratamento que precisa de um amparo muito grande de vários profissionais. Não é mesmo? Porque a gente, igual a gente falou, o vaginismo ele sempre está relacionado a muito trauma, a muito problema conjugal, principalmente, a um nível de estresse muito elevado, não é verdade? E o vaginismo ele é um ciclo vicioso. Eu sempre falo para as minhas pacientes, sempre quando eu avalio uma paciente, eu pego um papel e eu mostro o ciclo para elas. Exato. Se a gente for no Google e se a gente escrever vaginismo e a gente for nas imagens, as primeiras imagens são desse ciclo vicioso. Olha só. Verdade? Então, a mulher, ela tenta uma relação sexual, ela sentiu dor, gerou o quê? Gerou um trauma. Não é verdade? Mas é uma mulher que tem seu parceiro, que a maioria das vezes é casada, enfim. Tenta de novo a relação sexual, vai doer mais, porque tinha causado um trauma. E o corpo vai querer cada vez mais fugir. E fugir, e fugir. E todas as vezes que eu coloco esse ciclo no papel para as minhas pacientes, aí de repente vem um choro, entendeu? Exato. Né? Elas conseguem se ver naquele papel, naquele ciclo, entendeu? Exato. E a gente tem que entender que dentro desse ciclo a gente precisa de todos os profissionais. Sim, não é sim. Quais são os profissionais, só para ficar claro? Gente, precisa ter fisioterapeuta, né? Porque, bom, isso, ginecologista, né? É importante um psiquiatra, né? Ou ou depende de cada caso, mas eu falo sempre procurar um psicólogo e um psiquiatra, de preferência com especialidade em sexualidade, porque isso faz diferença, viu, gente? Assim, quando a gente vai fazer a pós, por exemplo, quando eu fui fazer lá na USP, que, poxa, é uma referência. Então, vai gente de todo lugar do país fazer a pós. Vários profissionais também, né? Sim, então temos fisioterapeutas, temos urologistas, psicólogos e pessoas que têm carreiras consolidadas há anos, ou seja, psicólogos às vezes experientes, mas que quando entram nessa parte da sexualidade, gente, é um outro tato, é uma outra forma de lidar. Tanto é que a psicoterapia, né, a terapia sexual, ela é uma abordagem totalmente diferente de uma psicoterapia, por exemplo, processual, que é uma psicoterapia mais longa, que demora para você ter, às vezes, ali um resultado maior. Não. A terapia sexual ela é mais direcionada, né? Então, é importante que... Exato, né? A Carmida, ela costumava falar assim, né? Que era professora lá da pós. Ó, se tem um terapeuta sexual, se tem um psicólogo que tem essa especialidade e demora ali mais de um ano para conseguir ter um resultado, é porque não tá fazendo direito. Então, tem que ter um resultado, porque é uma coisa realmente voltada para a sexualidade. Só que uma das coisas que também, às vezes, eu vejo, Mara, é que a pessoa acaba não tendo muita adesão ao tratamento. E aí entram até algumas questões um pouco inconscientes, né? Porque eu acho assim, o vaginismo, como a gente já disse, você citou, ele vem acompanhado de histórias não só de traumas, o trauma eu acho que é o mais comum, né? Que tipo de trauma? Mas abuso sexual é realmente muito frequente nas mulheres vagínicas. Né? Então, a história de abuso sexual na infância, na adolescência, é bastante frequente. Outras coisas que são frequentes no vaginismo. História de rigidez na educação. Então, aquelas mulheres que tiveram educações sexuais muito rígidas, ou não tiveram, ou que a mãe falava assim, minha filha, você não pode engravidar nunca, se você engravidar, eu vou te mandar embora dessa casa, e eu vou te, sei lá, desfilar com você na rua, te puxando pelo pescoço, mais ou menos assim. Então, educações rígidas, pessoas que sofreram abuso sexual, ou pessoas que ao iniciarem sua vida sexual, tiveram experiências desprazerosas, experiências traumáticas, né? Então, eu decidi iniciar minha vida sexual com um carinha que eu conheci na balada e ele foi agressivo comigo. Isso também pode estar presente na história dessas mulheres. E tudo isso tem que ser olhado com carinho, porque, repetindo, o vaginismo, sim, é uma contração involuntária da musculatura ali da região pélvica, do assoalho pélvico. No entanto, a gente tem que lembrar o seguinte: toda atividade sexual e tudo que acontece ali embaixo começa aqui,
certo? Então a gente tem a atividade sexual, ela começa. O que acontece? A gente tem os nossos órgãos sensitivos, então eu tenho a visão, eu tenho a audição, eu tenho o olfato, eu tenho o paladar, eu tenho ali as minhas emoções. Isso acaba mandando uma resposta para onde? Para o meu córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal vai mandar uma mensagem para o meu sistema límbico. Do sistema límbico, gente, tudo isso é onde? Tudo isso é onde que eu tô falando? É no cérebro. É no cérebro. Então, é na cabeça. Começa aqui. Então, para o negócio contrair lá embaixo, não é que o problema tá só lá embaixo, não. E às vezes as mulheres demoram para cair a ficha. Começa aqui. Então, manda lá para o sistema límbico e isso faz o quê? Manda a mensagem lá para baixo de não. Aqui, não. Então, quando eu... Ai, gente, vai acabar. Não vai acabar. Qualquer coisa eu dou um jeito. Qualquer coisa, minha bateria tá para acabar. Com esse negócio de atendimento online, minha bateria não dura muito tempo. E aí, o que acontece? Mas se acabar qualquer coisa, eu tiro o fone e eu ponho o carregador. Então, é isso. A gente tem que entender que a coisa começa aqui. E por isso a importância de ter um atendimento multidisciplinar. E direcionado para isso. E, assim, às vezes é difícil da paciente entender. Não é? Porque tem o trauma, tem as situações, tem o ciclo vicioso do vaginismo e elas pensam que é algo muito físico, não é verdade? Exato. Então, entrar na cabeça das mulheres que muitas vezes o problema tá aqui, elas não querem aceitar. E isso em qualquer tipo de disfunção sexual é difícil a aceitação de que uma musculatura ela fica rígida, ela fica tensa, muitas vezes por algum motivo emocional ou algum trauma que é psicológico. Exato. Não é verdade? Então, a gente precisa trabalhar muito na aceitação da paciente dentro do tratamento multidisciplinar. Exatamente. Todas as minhas avaliações, eu sempre falo para as minhas pacientes, vaginismo eu não trato sozinha. Não é verdade? Eu não trato sozinha. A paciente foi por algo físico, mas se a gente não tratar o motivo, se a gente não quebrar esse trauma que ela tem, que gerou tudo isso, que seja ele um abuso, alguma coisa que aconteceu no início da educação sexual dela, ou na própria educação, no crescimento dela, algo que você falou, dessas etiologias, desses motivos, né? A educação religiosa também conta muito, não é verdade? Eu tenho isso na minha anamnese, eu sempre pergunto para mim buscar alguma coisinha para eu saber encaminhar para os profissionais que precisam ser encaminhados para tratar o vaginismo, não é verdade? Então, a gente precisa saber do paciente como um todo, não é verdade? A gente precisa ter essa avaliação legal, porque para a gente conseguir uma eficácia no tratamento, não é verdade? As pessoas precisam entender isso, as mulheres precisam entender isso e reconhecer e aceitar, não é mesmo? Por motivo de tudo. Eu sempre brinco e eu sempre comparo com as minhas pacientes o períneo, o assoalho pélvico com a musculatura do trapézio. Não é verdade? Aí eu sempre falo para elas, com a educação, né, com as orientações que a gente precisa dar dentro do tratamento do vaginismo, a gente precisa fazer que a mulher conheça o corpo dela, sabe? Tem ali, para saber o que está acontecendo. A gente não pode tratar uma mulher sem ela nem conhecer, sem ela nem nunca ter visto. Quantas mulheres que chegam pra gente que são casadas e são virgens e que nunca nem viu a vulva delas mesmas. Exatamente. Não é verdade? É um padrão de mulheres, geralmente, que elas têm muito medo, receio ao toque, receio realmente a esse órgão genital. É como se tivesse ali uma bolha e que ninguém pudesse passar aquela bolha. Por quê? Porque por trás daquela bolha, e aí entra uma parte um pouco psicodinâmica, né? Eu gosto muito de ler o Vitor Dias, que é da análise psicodramática, e ele fala muito isso. Então é assim, quando a gente vai formando a nossa psique humana, a gente tem ali uma coisa que a gente chama de conceito de identidade, que é o que eu entendo por, sei lá, Maria. Eu entendo que Maria foi criada para ser a filha perfeita. Maria foi criada para ser a filha que não transa, a filha que não faz nada errado, a filha que é politicamente correta, a filha que não pode decepcionar a mãe. E a mãe falou para Maria que sexo não é uma coisa legal, ou sei lá, não falou, e Maria, por alguma razão, Maria interpretou isso e assimilou aquilo ao conceito de identidade dela e forma um conceito de identidade. Pronto. Algumas coisas vão para uma coisa que a gente chama de zona de exclusão. Então, tudo aquilo que não faz parte do que eu entendo por eu sou Maria, isso vai para uma zona que a gente fala de zona de exclusão, que Freud chamaria um pouco mais de inconsciente.
E aí, por exemplo, eu não assimilo que, pera lá, Maria pode sim ter relação sexual e Maria pode sim ter prazer com seu marido, Sim. né? E aí o trabalho, né, na terapia sexual vem muito de você entender quais são esses dois lados do paciente. E Então, que tem um existem. lado, exato, é como se tivesse pensando assim em dois lados aqui. A gente divide a cabecinha da pessoa em dois. Então, tem um lado que é o lado que chega para você, é o lado aberto, é o lado exposto, é o lado escancarado, que é o lado que chega para Mariane, chega para Marisa, chega para ginecologista e fala: olha, eu quero ter relação sexual, mas eu não consigo. Né? Esse lado chega e esse lado chega sofrido, falando: mas eu quero ter relação, eu quero ter relação, eu quero poder ter prazer, meu marido me cobra, eu gostaria de ter uma vida sexual normal. Isso é o que é escancarado, isso aparece de cara. O nosso trabalho na terapia sexual não é tanto com esse lado, é principalmente com o lado que está ali escondidinho. Né? Esse lado que está escondidinho, que a gente chama ali de as questões que estão ali mais na zona de exclusão, né? Que essa pessoa ela não assimilou e não trouxe para a consciência dela. E aí, quando a gente entra nesse lado, a gente precisa perguntar o seguinte: por que aí dentro dessa cabeça tem um lado seu que não quer ter relação sexual? Porque é justamente esse lado que não está muito claro para essa pessoa que fala: não quero, mas ela não sabe, tá? Isso a gente vai trabalhando na terapia. E aí, nesse lado, é onde, de acordo com cada paciente, você vai vendo: ah, não, eu não quero porque quando eu era pequena, eu fui abusada sexualmente, o sexo pra mim é uma coisa suja, horrível e nada prazeroso. Ou não, eu não quero porque, poxa, eu sou a filhinha da mamãe e eu não posso ter relação porque isso vai contra tudo que eu aprendi na minha casa. Ou então eu não quero porque o meu primeiro namorado foi uma pessoa terrível e eu trouxe traumas disso. Né? Então, aí dentro desse não escondidinho, é que você vai mergulhando e descobrindo e trazendo isso à tona, você consegue trazer uma estabilidade psíquica, uma calma psíquica ali, para que a paciente consiga relaxar. Relaxar, inclusive, para fazer os exercícios da físio, né? Sim, sim. Isso que você falou, quanto a relaxar para fazer os exercícios da físio, é algo que a gente precisa trabalhar muito também. Porque também, assim, a gente tem várias técnicas, é um protocolo que é seguido, né? A gente não inicia um tratamento de vaginismo com uma penetração, obviamente que não. Mas a pessoa precisa liberar esse outro lado dela, que permita... Gente, penetração com dilatadores, calma, né? Oh, meu Deus! Senão as pessoas dizem: penetração como assim? Não, calma, gente. É penetração com dilatadores. Sim, explica essa parte. Desculpa, esse é o erro. Penetração com os dilatadores, né? Com os objetos que a gente tem terapêuticos. Isso. Não é? Que existem, né? Pra gente fazer a parte da conduta fisioterapêutica, das técnicas, de todo o protocolo. Mas é o que você estava falando mesmo. A gente precisa conseguir liberar esse trauma até para a paciente começar a fisioterapia mesmo. Entendeu? Eu já tive pacientes em que eu avaliei e eu vi que não tinha condição, mesmo com técnicas fisioterapêuticas de relaxamento, que a gente tem respiratória, de liberação de musculatura, mas a paciente tá, assim, tem um grau tão alto, tão elevado do vaginismo, da disfunção sexual, que ela não consegue nem se abrir para fisioterapia. Entendeu? E que às vezes é difícil, porque é difícil pra gente também, porque elas chegam pra gente na avaliação, porque ouviu de fulano, de ciclano, ou vê nas redes sociais, que eu costumo sempre postar, porque tem muita gente que acha que vaginismo é normal e que vaginismo não tem cura. Então eu posto muito feedback de paciente, sabe? As conversas que a gente recebe e tal. E daí elas chegam pra gente com esse trauma muito grande, que às vezes o profissional fisioterapeuta, que é um profissional da área física, na verdade, é como eu falei, eu trato a parte física, eu relaxo a musculatura. Mas como eu vou relaxar essa musculatura, como eu vou chegar até lá, sendo que a mulher não trabalhou esse trauma? Sendo que a doutora Maísa não liberou o outro eu dela? Sim, não é verdade? Exato. Liberou esse trauma psicológico. Exato. Então a gente precisa entender isso. Não é verdade? E voltando novamente à importância dos profissionais estarem em cima dessas mulheres se conhecerem. Hoje eu estava lendo
um artigo, uma revisão sobre fisioterapia mesmo, mas estava falando que em alguns países da Europa, em algumas pesquisas, falam que mais de 50% das mulheres já tiveram alguma queixa de dor durante a relação sexual. E qualquer tipo de dor durante qualquer tipo de penetração, a gente tem que considerar uma disfunção sexual, porque uma relação sexual, ela tem que ser completa, prazerosa e sem dor. Não é verdade? Exato. Então, as pessoas têm que entender. E algo que, assim, como a gente, né, eu sou uma fisioterapeuta pélvica, a minha especialidade é em uroginecologia e obstetrícia, a gente não trata só disfunção sexual, a gente trata uma gestante, a gente trata uma mulher puérpera, a gente trata uma mulher que tem incontinência urinária, uma mulher com pós-operatório de CA de mama. E a gente conversando, a maioria das vezes elas perguntam durante o tratamento: o que você faz? O que você atende? Eu atendo isso, isso e isso. E eu atendo vaginismo. E a mulher fala assim: peraí, mas de vez em quando eu sinto tanta dor durante a relação. De vez em quando, pra mim, é tão difícil ter uma relação porque arde, incomoda. E eu sinto que meu canal vaginal quer fechar. Entendeu? E daí você tira. Não é verdade? Que as pessoas não conhecem e levam isso como algo normal. Então, talvez toda essa cultura, toda essa educação que as pessoas têm, né, que a sociedade tem, que cria isso da mulher não aceitar, não é? De ter o trauma e não entender que a gente tem que tratar aqui. Não é verdade? Porque se a gente não tratar aqui, a gente não consegue tratar mais nada. É porque, na verdade, assim, se fala tão pouco em sexualidade que as pessoas, elas sequer têm noção do que é ter uma vida sexual saudável, fisiológica. Então, até para que vocês entendam, e também para eu entrar num ponto que eu acho importante que você falou, Mariane, que é a questão do diagnóstico diferencial, para vocês entenderem como funciona, então, o corpo da mulher em uma relação sexual normal, saudável, né? Então, como eu disse, começam ali os órgãos sensitivos, vão mandar uma mensagem ali pro córtex frontal, que vai mandar mensagem pro sistema límbico, que vai pro tronco cerebral. E isso vai começar a fazer modificações ali na parte de baixo, ali na genitália. O que vai acontecer na genitália? A gente vai ter uma vasocongestão, ou seja, vai aumentar a quantidade de sangue ali. Ali as veias vão dilatar, isso vai proporcionar uma lubrificação vaginal. Então, o natural é que a vagina fique lubrificada. Além disso, como resultado dessa vasocongestão, desse aumento da circulação ali, a gente vai ter uma dilatação vaginal. É isso o normal em um ciclo de resposta sexual saudável, certo? Fisiológico. Isso, fisiológico. Então, depois da dilatação, é como se realmente, né, além disso, ocorrem alterações, muda um pouquinho ali a posição do útero, muda um pouquinho a posição da vagina. Tudo isso como um preparatório mesmo, quando você vai estudar a fisiologia, um preparatório para aquele canal vaginal conseguir conduzir o sêmen para o útero no intuito de reprodução. É assim que funciona o corpo da mulher, né? É a fisiologia mesmo. A fisiologia, exato. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa que é importante da gente estar atento também na prática clínica é o seguinte: às vezes a mulher pode se queixar de dor na relação sexual, mas não é que ela tem vaginismo, é porque ela está na menopausa e aí ela não tem lubrificação vaginal. Então, aí, na verdade, não é isso aí, você pronto, você resolve. Você passa ali um hormônio local, né? Um hormônio local e aquilo vai. Então, um simples lubrificante mesmo, e você resolve a vida daquela pessoa, né? Eu posso só te interromper? Muito rapidinho? Claro! É que eu já peguei alguns casos dessas mulheres menopausadas, com alteração hormonal, dificuldade de lubrificação, mas que gerou um trauma na região. Você entendeu? Então ela teve tentativas e tentativas e tentativas de relação. E daí, tentativas com dor, tentativas com incômodo, tentativas com pouca lubrificação. Aí o engajo de caminha para o ginecologista, né? Faz todo o tratamento hormonal, a parte da tópica mesmo, o próprio hormônio na região, enfim. Faz a conduta que tem que ser feita para controlar e para equilibrar a questão hormonal, que faz com que volte a ter a fisiologia normal de lubrificação. Para ter uma relação. Só que daí, quando volta tudo isso, mesmo com esse equilíbrio, com a volta da lubrificação, a mulher continua travada.
entendeu? Porque o corpo entende que ali aquela situação de uma relação virou uma situação de dor. Exato, Entendeu? exato. E o nosso corpo é Pode o que eu acontecer. falo. Quem é minha paciente e estiver assistindo vai lembrar. Toda avaliação eu falo. Se você tá com ferro quente, você coloca aqui no seu braço, você vai fazer o quê? Doeu, você vai fugir. Exato. Então, só te cortando um pouquinho, que só falar isso a respeito da importância desse diagnóstico diferenciado, da gente ter uma boníssima avaliação, é entender que também pode acontecer isso. Dessas mulheres menopausadas insistirem, e quando voltar tudo ao normal, chegar no equilíbrio, enfim, elas não conseguem. Porque pode gerar esse trauma. Desculpa te interromper, tá bom? Não, é uma conversa. Pode voltar na sua linha. Não, fica tranquilo, foi ótimo. E é isso mesmo. Isso que você falou, fala muito do que a gente fala de uma disfunção sexual secundária. Que inclusive é comum quando a gente fala em homens, por exemplo. Então tem homens que às vezes eles chegam com uma queixa de disfunção erétil. Só que daí quando você vai ver, ele começou com uma ejaculação precoce. E aí, por ficar muito insatisfeito com aquilo, e ficar com a autoestima baixa, e começar a se sentir infeliz com aquilo, ele começa a não ter mais ereção, que é a mesma coisa. Então, às vezes, começa, por exemplo, com uma redução da lubrificação local, e por se expor, como você disse, a um trauma, a relações insatisfatórias, isso acaba trazendo uma resposta aqui que fala, opa, não quero mais, e isso manda uma outra mensagem lá para baixo que fala, olha, não quero mais, né? Então... É importante, sim, esse olhar, é importante. A classificação do vaginismo secundário, que é da disfunção sexual secundária, na grande maioria das vezes são mulheres que chegam dessa forma, né? Que adquiriram um vaginismo, a dor durante a relação, a contração involuntária dos músculos do períneo, durante algum período da vida por algum motivo, que às vezes a mulher pode ter também alteração hormonal, por exemplo, no puerpério. É comum a gente ter puérperas com vaginismo, é muito comum. É uma queixa muito comum que eu tenho no meu dia a dia. De mulheres que, quando retornam após o parto, por alguma alteração hormonal, ou por, de repente, uma laceração em um parto normal, enfim, elas acabam tendo isso, né? Isso é secundário. Então, é muito comum mulheres menopausadas e puérperas terem esse vaginismo secundário. Pelo menos no meu dia a dia, é algo que... aparece bastante. Bem recorrente. Aparece bastante. E assim, a gravidez acaba realmente interferindo bastante na sexualidade, né? Então, a gente fala... tenta arrumar, e muitas vezes, às vezes o bebê aparece numa fase em que o casal já não estava bem sexualmente. E aí a tendência quando isso acontece é que depois que o bebê nasce as coisas piorem um pouquinho, né? Então eu sempre falo, tá com disfunção sexual, tenta já tratar antes do teu bebezinho, porque a tendência depois realmente é de piorar um pouco, não só pela parte hormonal que acontece, né? A gente vai ter bombas de ocitocina sendo liberadas ali para a própria amamentação, o que dá uma inibida no libido de uma forma geral, né? Isso é fisiológico. Mas até a questão... Oi? É natural. É natural. No puerpério. Fisiológico, né? Isso, é natural. No entanto, existem também... eu falo que é natural, mas é como se viesse uma sobreposição. Então, vem a sobreposição de que agora, por exemplo, eu me vejo como mãe. Eu me vejo unicamente como mãe, como a Heloína que precisa cuidar desse bebezinho e prover todo o carinho, cuidado e atenção para que seja a criança mais bem educada deste mundo. E eu esqueço que existe um papel aqui que eu preciso ainda cumprir, que faz parte da minha vida e que também me torna mais feliz, que é o papel de esposa, no caso, pensando numa relação heterossexual que a gente está falando, né? Que é o papel de esposa, que é o papel de quem ainda é parceira ali, lembrar que esse filho nasceu, né, de uma relação sexual. Então, que isso traz satisfação, conexão para o casal, e é importante que após o parto, né, após a gestação, tudo isso possa ser dialogado, possa ser trabalhado, né, e ter essa atenção, sentiu que tá tendo dor, sentiu que tá contraindo ali a musculatura da região pélvica, procurar um fisioterapeuta, procurar um ginecologista, procurar um psiquiatra, um psicólogo, né, assistência multiprofissional, porque isso tem tratamento, e quanto antes você começa, melhor o prognóstico, né? Essa questão de quanto antes você começa
assim, é difícil, porque pelo menos a minha realidade, as pacientes elas chegam em casos já muito graves, entendeu? A gente pega, eu já tive casos de mulheres casadas há 10 anos, sabe, virgens, que nunca que conseguiram ter uma relação sexual, entendeu? Então são casos que elas estão levando há anos aquilo, há anos, há anos, há anos, há anos, há anos, e que de repente ninguém diagnostica, não consegue, não tem esse olhar, não consegue ter esse diagnóstico. Eu recebo muita mulher que vai no ginecologista e que não consegue fazer a introdução do espéculo e que nem tem uma relação sexual completa. Às vezes tem uma parcial, enfim, mas não tem completa. E que elas chegam pra mim e falam assim, ai, mas o meu ginecologista falou só pra mim tomar um vinho. Você entendeu? Eu já ouvi, eu já ouvi de mulheres que profissionais da saúde perguntaram por que casou. Entendeu? Essa mulher chegou pra mim imediatamente da onde ela tava e foi direto pra mim, porque ela me ligou chorando. Me ligou chorando porque o profissional chegou nela e falou assim, mas fulana, por que você casou então, se você tem tudo isso? Ó, eu já vi Entendeu? isso aí, isso é muito sério, assim, então são coisas que, cara, e tem que buscar profissionais sérios e comprometidos, porque eu também já recebi paciente que o psicólogo falou, não, você tem que separar do seu marido, é o seu marido, a questão é o seu marido, se você se separar, entende? Você estimula um divórcio. Isso é muito delicado, sabe? O que você fala, tem coisa que assim, fica quietinho, né? Tem coisa que é melhor ficar quietinho, né? Fala, ó, isso eu não sei, vou encaminhar pro coleguinha, né? Poxa, ter humildade, né? De falar, não, isso é na minha área, não Exatamente, sei. né? E assim, mesmo que às vezes não consegue diagnosticar ou falar que é uma disfunção, né? Vai muito da paciente também. Pesquisa, entendeu? Porque se você tá tendo dor numa relação ou em qualquer outra situação, você não pode ficar com uma dor. Entendeu? Né? É algo muito óbvio. Então, assim, eu recebo muitas mulheres que aprenderam o que é vaginismo no Google. Sim. Entendeu? E que chegam Exato. e elas chegam. Eu me diagnostiquei, Mariane, eu vim aqui avaliar porque eu tenho vaginismo. Aí eu falo assim, quem te encaminhou? Ou como você sabe? Ah, Google. Entendeu? Então, é uma situação de... Não é difícil o diagnóstico, mas é difícil de diagnosticarem. Né? É muito difícil, é muito complicado. Mas, enfim, a gente tá aqui para isso. Exatamente. Não é? Exato, é para isso. Uma outra coisa que eu acho que você falou do Google me lembrou uma coisa que eu acho interessante de falar, porque assim, um outro diagnóstico de disfunção sexual bastante comum e que às vezes pode confundir com vaginismo se a pessoa vai no Google é o desejo sexual hipoativo. Por quê? Quando uma paciente tem desejo sexual hipoativo, o que é isso, gente? É a redução do libido, é aquela pessoa que ela não tem vontade nenhuma de ter relação. O que pode acontecer, né? Então, a mesma coisa. Aqui tá a mensaginha, na verdade, que eu não tô tão afim. Para a mulher iniciar um ciclo de resposta sexual, como eu disse, ela precisa de vasocongestão, de lubrificação vaginal, vasodilatação para não ter dor. Então, uma das coisas que a gente... não tem fases. Exato. Não é? Acontecerem. Isso, exato. Mas uma das coisas assim que pode confundir, que às vezes na hora de digitar do Google tem que ter atenção, é porque as mulheres, por exemplo, que têm desejo sexual hipoativo, elas podem não ter uma dilatação suficiente e elas podem ter dor na relação. É diferente o vaginismo. Lembrem-se, para fazer diagnóstico tem que ter contração da musculatura do assoalho pélvico, tá? É diferente. Então tem essa... Então a mulher tem que estar atenta a isso também, porque senão confunde o diagnóstico. E tá aí a importância da boa avaliação. E é um diagnóstico que é feito com toque, né? Assim, o profissional ele precisa ver essa região, né? Tocar, não com penetração, mas ver a musculatura, músculo por músculo, para ver que tem a contração, que existe a tensão naquela região. Não é? Algo muito interessante que na avaliação eu sempre, na verdade eu nem pergunto, eu já falo e a paciente já se identifica. São as pernas.
assim, é algo que é concomitante mesmo, é bem junto. É, Não é? Eu sempre conversando durante a avaliação, eu pergunto tal, de tudo, na anamnese, enfim. Aí eu falo assim, e sua perna, ela fecha, ela abre, você tem aquela sensação de que elas não, né, que elas fogem. Como que você foge da relação, já que você está falando tanto que você não quer, quando você tem uma tentativa? Aí elas sempre falam, as minhas pernas não abrem, não abrem. E tem pacientes que, assim, que eu levo sessões para conseguir soltar a musculatura da perna. Porque é uma situação tão intensa, de um grau tão elevado, que a pessoa está trazendo há anos, porque não teve um diagnóstico, não é porque não tratou, não soube né, equilibrar o físico, o emocional, a mente, o corpo, né? E que elas chegam e que eu não consigo nem abrir, sabe? Então é algo muito delicado, o profissional tem que amparar muito essa mulher, tem que ter uma sutileza em tudo, não é mesmo? É uma delicadeza mesmo, uma empatia muito grande pra gente conseguir trabalhar com essas mulheres, não é? Então é muito comum a gente pegar esses casos graves, que geralmente... Eu não sei como que é a sua realidade com essas mulheres, mas a minha, pelo menos, chegam mulheres, na grande maioria das vezes, em casos bem graves, bem intensos. Aparecem, sim, aparecem bastante. Mas é uma coisa que agora me veio à cabeça, até essas mulheres mais graves, né, que tem contração que chega a impedir a abertura da perna, são mulheres que na prática você vê também relações homossexuais, a pessoa se queixando do vaginismo, e aí é uma questão realmente de contração. Não tem, às vezes, a dor, né, porque não tem a penetração, mas tem uma contração que atrapalha a mulher, mesmo em uma relação homoafetiva, né, atrapalha a mulher a estar ali relaxada e solta e entregue, né? Então é uma outra questão que eu acabei esquecendo de falar quando eu falei da questão do heterossexual, mas pacientes mais graves podem sim também ter desprazer e disfunção sexual em relações homoafetivas também. Nossa, e a gente ouve tanta... Pode falar. Não, pode continuar. Eu ia falar que a gente ouve tanta bobeira. Uma vez eu vi uma pessoa que falou assim que tinha uma amiga que tinha, né, pelo relato me parecia vaginismo, e ela falou assim, mas aí com certeza, se ela tem isso, com certeza ela é lésbica. Ela é lésbica, ela tem isso, porque na verdade ela não quer ter relação com um homem, só que ela tem dificuldade de assumir que é lésbica. Eu falei, gente, calma, são coisas diferentes, né? Isso não tem nada a ver com a atração sexual. Então, cuidado ao tirarem conclusões pelas questões aí por questões sexuais, começar a fazer umas conclusões aí meio malucas. Eu falo, não, gente, calma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, a gente ouve muita coisa. Eu já tive paciente que chegou em mim durante a avaliação e falou assim, eu já até me questionei se eu era lésbica ou não. Se eu realmente quero, né? Porque... E às vezes elas nem ouvem, às vezes elas mesmas pensam assim, justamente pela falta de informação, não é mesmo? Elas não entendem que aquilo é uma disfunção que a gente precisa tratar e que não tem a ver, né, com a sexualidade dela, com a opção sexual dela. Sim, exato. Até porque quem tem uma contração involuntária, né, do períneo, quem tem um vaginismo, às vezes uma mulher que é lésbica, né, e que tem uma relação com outra mulher, mas ela precisa fazer, por exemplo, um preventivo. Sim, entendeu? Tem indicação. Não é? Tem indicação. Não é verdade? Então, né, a gente precisa ter esse feeling, essa questão, essa sensibilidade, né, para tratar todas essas mulheres. Exatamente. E acolhê-las com delicadeza. E às vezes não tem um vaginismo, mas uma mulher que tem uma relação afetiva, né? Uma relação com outra mulher, ela pode ter outras disfunções sexuais também. Porque vaginismo é uma das diversas disfunções sexuais que existem, né? Exatamente. A gente escolheu falar dele hoje porque ele é comum e assim, ele é comum, pouco falado, pouco diagnosticado, não é verdade? E que acontece muito com as mulheres achando que é normal. Né? Então é importante a gente falar dessas situações que as pessoas, infelizmente, pensam que é normal, mas não é.
Sim, e eu acho engraçado, assim, que os homens, na verdade, a maioria dos homens, eles sequer sonham da existência do vaginismo. Só mesmo os parceiros das mulheres vagínicas. Mas, assim, quando a gente vai, por exemplo, lá na pós, né, tinha psicoterapia em grupo. Então, Uhum. tinham mulheres, tinham homens, idosos. E os homens, quando viram uma mulher, né, porque daí as pessoas falam os seus relatos, eles ficavam assim, gente, eu achei que só homem que tinha problema sexual. Como assim? Mulheres também têm, mulheres não conseguem ter relação, né? Porque na cabeça deles, às vezes chegam ali tão consumidos e com a autoestima tão baixa de não, na verdade eu Só sou comigo. a ovelha negra e só eu tenho problema sexual. E aí começa a ver, não, não sou só eu, né? Não são só os homens, as mulheres também sofrem nesse sentido e às vezes acabam demorando muito mais, porque o homem ele vai ter uma. É escancarado, né? Por exemplo, ai, não levantou, ai, não ejaculei. Enfim, é muito mais escancarado. Da mulher, ela vai levando, ela vai protelando, né? Até pelo fato de ser um tabu, né? De, pô, uma mulher falar sobre sua sexualidade, uma mulher ir reclamar para um profissional de saúde que não está tendo prazer, que não está tendo uma vida sexual satisfatória, né? Então, para vencer esse tabu, às vezes é uma luta e é uma das coisas que é importante dizer aqui, gente. Se não tá legal, qualquer coisa, é importante verbalizar isso. Encontre um canal de confiança, claro, né? Não é para ir falar isso, já sei, amanhã eu tenho consulta com ortopedista, vou falar isso. Não, então assim, imagina. Então, assim, encontre um canal de confiança onde você se sinta acolhida ou acolhido, enfim, para falar sobre isso, né? Poxa, é possível ter uma vida sexual. A vida sexual saudável, isso aí faz parte da constituição humana, Do né? ser. Exato, da constituição do ser, pensando até em uma questão familiar, poder ter uma família feliz, poder ter uma vida sexual feliz como um todo, uma relação feliz, né? Então, busquem ajuda, não fiquem protelando, não. Vocês podem sentir prazer, né, na relação sexual e devem, mas para isso é importante vocês também darem uma priorizada e buscarem uma ajuda nesse sentido. Sim. Nessa sua fala, que a gente vai conversando e a gente vai lembrando dos casos, do que a gente sempre ouve. Uhum. Mas essa questão da construção da família, porque uma relação sexual não é algo somente prazeroso, as pessoas precisam dela para constituir uma família, para construir uma família, quem quer ter filhos. E sempre quando um paciente chega para mim, independente do diagnóstico ou por que ele veio, eu sempre pergunto, qual é o seu objetivo comigo? Por que você está aqui comigo? Entendeu? Aí, por exemplo, uma pessoa que tem incontinência urinária, ai, Mariane, o meu objetivo com você é que eu quero tirar minha fralda. Entendeu? E eu tenho mulheres que chegam comigo com vaginismo, com disfunção sexual, que chegam pra mim e falam assim, Mari, eu quero engravidar. Mari, deixa só um minutinho. Entendeu? Ela simplesmente chega e fala... Eu vou ter que tirar o... Vai ficar eco aí, gente, infelizmente, porque senão vai acabar a bateria do celular. Então eu vou ter que trocar aqui. Pronto. Dá pra ouvir. Eu vou falar mais devagar pra dar tempo do eco. Isso. Enfim. Eu lembrei de duas situações, isso que você falou. Eu gosto muito de falar situações, principalmente para os pacientes, porque é uma forma que não é um consolo, mas elas eles se identificarem. Exatamente, de saber que não são só eles. Não é porque as mulheres chegam e falam assim, meu Deus, eu sou a única pessoa do mundo que tem isso, porque minhas amigas todas conseguem ter relação sexual completa. Entendeu? Mas enfim, outra situação que eu lembrei muito que você falou sobre procurar uma ajuda, conversar, falar sobre o que tem. Eu já peguei pacientes que falou comigo através das redes sociais, que fez um perfil fake para falar comigo. Entendeu? Eu já tive paciente que era de fora e que assim, não sabia dirigir. E alguém da família vinha trazer. E que, assim, às vezes pedia pra eu chegar e falar assim, ai, sua perna tá como? Você entendeu? Entendi. Ou assim, como que tá a sua coluna? Vamos tentar lá dentro, tá? Você entendeu? Porque as pessoas têm dificuldade de falar isso para as outras pessoas. Sim, sim. Não é mesmo? E a gente tem que entender que esse problema, ele pode ser falado, não é vergonha falar que tem.
Exato. Na verdade, é claro que eu preciso escancarar e falar para o mundo inteiro, eu tenho vaginismo, não é? Mas às vezes a desconstrução desse trauma, você sabe falar melhor, mas às vezes a desconstruir um trauma começa pela fala, Total. não é? A Totalmente. verbalização, desculpa, eu não sei se eu tô falando, né, não é da minha área, mas a gente consegue Não é. conhecer. Na verdade, a Sim, gente tem que começar a desconstruir o trauma através da fala. Se você não sim. falar, ninguém vai conseguir te ajudar, ninguém vai conseguir te apoiar, ninguém vai te ouvir. Faz todo sentido, é bem isso, né? Então, às vezes, numa primeira consulta, às vezes a demanda é tão grande, às vezes elas falam tanto que você não consegue falar, mas é entender que às vezes é um espaço que ela precisava justamente desabafar, às vezes é aquela paciente que está há 10 anos sem contar isso para ninguém. Então, ô Mari, uma coisa que me veio à minha cabeça agora são relações simbióticas, não sei se você repara isso. Mas às vezes mulheres com vaginismo, que geralmente, e é bastante comum, que se relacionem também com homens que apresentam disfunção sexual. Quando você vai perguntar, na verdade, você fica assim, gente, o que você falou, por exemplo, mulheres que são casadas, sei lá, há 10 anos e que são virgens. E aí, vamos supor, elas decidem te procurar quando, passou na telha agora que eu quero ter filho. E aí vão te procurar. E aí, oi? Essas mulheres são comuns. Sim, sim, que agora eu quero ter filho, tava tudo bem, mas agora a gente decidiu que a gente quer ter filho e aí te procura. E aí, às vezes, você resolve o problema ali do vaginismo, né? A mulher melhora e aí, opa, mas o que tá acontecendo? Não, agora eu trouxe aqui o meu marido. Sim. Porque, né? É indispensável na avaliação ter essa pergunta. Não avalio nenhuma mulher com alguma disfunção sexual sem perguntar se caso ter parceiro, porque tem mulheres que não têm um parceiro fixo e que procuram a gente também, não é? Uma mulher com vaginismo não precisa ser tratada só porque tem um parceiro. Se ela tem um vaginismo independente, ela precisa tratar. Exato, Não é verdade? Ela precisa viver isso, né? Pro resto da vida. Mas, enfim, toda mulher que tem parceiro, eu preciso perguntar como que é a sexualidade dele. Entendeu? Se ele tem alguma disfunção erétil, alguma disfunção relacionada à sexualidade. Pra gente poder ter um tratamento completo. Sim, exatamente. Volta na avaliação completa. Exato, olhar o paciente como um todo, né? Exatamente. E assim, e a importância de um profissional específico. Sim. Não é verdade? Porque Sim. às vezes a gente encaminha para por exemplo, um psicólogo, ou um fisioterapeuta que não tem a especialidade, ou para um psiquiatra, para um ginecologista, o profissional que for. Muitas vezes não consegue ter esse olhar completo. Sim. Sim. Não é verdade? Porque é uma alteração que envolve duas pessoas, não é verdade? E que se a gente tá só uma e não tá a outra, não fica legal. Exato. Exato. Então, assim, muitas vezes no tratamento em si, às vezes tem que incluir o parceiro, né? Às vezes o parceiro participa, sim, do tratamento, participa de alguns exercícios que a gente propõe. E é importante para isso, então, que o parceiro também esteja consciente, que tenha diálogo sobre sexo, né? Então, às vezes, fica um problema ali velado naquele casamento, por exemplo, por anos, né? E vamos supor, a mulher tem vaginismo e o homem tem ejaculação precoce. Então, ela tem um problema e ele tem também. Ninguém quer falar sobre isso porque, sei lá, foram criadas em educações extremamente rígidas. Então, para ele está confortável não ter penetração, porque se ele tivesse, ele, enfim, teria uma ejaculação ali em 3 minutos. Então, ele tem uma questão e ela tem uma questão, né? E aí fica ali levando aquele problema por muito tempo. E aí o que acontece, né? Às vezes a mulher te procura, porque o homem é turrão, o homem não quer procurar tratamento. A mulher melhora, mas o homem continua ali com a disfunção dele. Então precisa tratar também. Então é importante que haja e que exista, que seja frequente um diálogo sobre isso, né, Mari? Que os casais possam conversar sobre sexo numa boa. E não é conversar só, Mari, tipo assim, acabou a relação e não deu certo, e aí eu já converso brigando, mas que saco, você nunca dá conta, nossa, mas eu não
Ou então eu tô cansado de você, que você não dá conta, ou então, nossa, mas de novo. Não, não é assim. Né? Tem que conversar de uma forma madura, de uma forma leve, né? Como a gente deveria conversar em a maioria das coisas. Mas é importante ter um espaço na relação do casal para isso, para falar sobre sexo. Exatamente. É muito legal. Na nossa realidade, a gente vê vários extremos, né? Eu tenho muitas mulheres que trazem os maridos ou os parceiros e eu ensino a fazer massagem no corpinho ou técnicas de relaxamento, né? Porque a fisioterapia inclui várias técnicas que muitas vezes dá para fazer em casa, né? Eu sempre falo que vaginismo eu não trato sozinha e eu não trato só dentro da minha sala. Né? É um tratamento bem completo. Mas, enfim, e eu também, assim, existe um índice grande de separações das pacientes. Acontece. Sim. Não é verdade? Porque, às vezes, o homem ou o parceiro, eles não tem uma certa paciência. Não é verdade? É claro que isso é de pessoa para pessoa, mas acontece. Acontece assim. Não é bastante, não é o inicial, mas eu já tive algumas pacientes que acabaram se separando, entendeu? E a separação nem sempre foi o vaginismo em si, mas foi a relação dos dois e a compreensão de um com o outro. E outra coisa, uma outra coisa que é comum também, Mariane, com relação a essa questão da separação, é o seguinte: a pessoa, vamos supor, inicia uma terapia sexual e ela começa a entrar em contato com aquele eu, aquela partezinha de mim que eu não sabia que existia, aquela que eu não tinha contato. Poxa, isso não é gostosinho, isso não é confortável. Mudar, evoluir. Na verdade você cutuca para cicatrizar, na verdade você vai lá e mostra, você não cutuca. Né? A cutucar é meio foda, mas você vai lá e mostra, olha só, existe você essa trabalha ferida. nela. Você vai lá, mostra, olha, existe essa ferida e vamos aqui passar um mertiolate, né? Então é isso. Mas às vezes ver aquela ferida, olhar para aquela ferida é doloroso e vai exigir dela uma mudança. E aí, às vezes, por não estar disposta, por ser trabalhoso, por ser difícil evoluir, é mais fácil separar. Então, eu vou separar, porque daí eu não preciso entrar em contato com isso, já economizo aqui, não preciso mais fazer nada. Pronto. Entendeu? Então, isso também é comum de ver. Às vezes, a mulher, ela começa, às vezes, a entrar em um processo e, de repente, ela some. Exatamente. Ela some. Isso é comum. Uhum. Isso é comum. É comum porque, igual você falou, é difícil falar da dor, falar do motivo, né? Dói. Mas precisa doer pra curar. O Instagram já tá me dando a cronometragem do final da live. Vamos nos despedir! Podia ficar aqui falando a noite toda porque ia render muito assunto. Muito gostoso. Mas eu queria agradecer muito a sua disposição de acompanhar essa live, de poder dividir esse assunto que é tão importante. Eu que agradeço. E a gente fica à disposição. Bom, eu falei a gente, mas assim, eu tenho certeza que você também é à disposição dessas mulheres, o que precisa da gente como profissional. Claro. Os resultados são muito legais. Exato. E assim, falem sobre isso, mulheres. Procurem ajuda. É possível, sim, ter uma vida sexual saudável, feliz, né? Como todo tratamento, envolve uma adesão, envolve uma frequência, envolve estar aberto e disposto para isso. Mas o resultado depois é bem bom, né? Poder ser feliz e leve numa vida sexual. E Mari, estou muito feliz. Demorou pra gente se falar, né? Pessoalmente. A gente tava pra tomar um café que não saiu, que não ia. Nosso café não saiu, fizemos uma live. Não saiu. Mas é o dia a dia. Sim. E agora você demorou um pouquinho mais pra sair. Sim, a live nos uniu. Fiquei muito feliz. Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço. E eu fico à disposição. Eu também, eu também. Para essas conversas e para mostrar para todo mundo o que a gente pode fazer por todo mundo diante da nossa profissão. Legal, isso aí. Isso aí, Mari. Obrigadão. Se vocês tiverem dúvida, manda no nosso direct. Isso. Estamos à disposição. Um beijo, viu, Mari? Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.